De volta com o nosso Bom Demais, gente. Junto com você que já está me acompanhando desde cedinho, vem pra cá. Hoje a gente fala aqui sobre saúde bucal, ansiedade, principalmente nesse final do ano, viu? Que pega aí o negócio de verdade. A má higiene bucal é uma das grandes responsáveis pelas doenças que surgem na boca, mas os problemas emocionais também, como o estresse, a ansiedade, podem prejudicar aí a nossa saúde bucal, a nossa saúde oral. Essa montanha-russa de emoções e sentimentos deixa o organismo mais vulnerável a inflamações, infecções, doenças no geral, né? Isso acontece porque o corpo libera hormônios de forma descontrolada, e entre eles o cortisol e a adrenalina, que podem afetar o sistema imunológico e reduzir as defesas do organismo. E hoje a gente recebe aqui o nosso dentista Bruno Nunes para a gente conversar essa relação, né, Bruno? Saúde bucal, estresse, ansiedade. Aí o pessoal, Stefane, tem nada a ver com isso. Mito ou verdade, Bruno? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Stefane. Um prazer estar aqui com você. Na verdade, tem relação sim, tá? A ansiedade e a saúde bucal, eles têm relação direta. A ansiedade, ela pode afetar a saúde bucal tanto pelo hábito, os hábitos que ela pode causar na pessoa, como assim, a ansiedade, ela pode fazer com que você desenvolva um bruxismo, Eita, com que você desenvolva um apertar de dentes, né, um apertamento. Então, isso pode prejudicar a sua saúde bucal. Outra coisa que a ansiedade pode prejudicar é porque o paciente que tem ansiedade, ele pode começar a se alimentar mal, ele pode desenvolver um hábito de comer muito doce, de comer muita bobagem, e ele pode, inclusive, ser um paciente que pula algumas higienizações, um paciente que come, esquece de fazer a higienização. Então, isso também pode atrapalhar a saúde bucal. Então, são várias formas que pode acabar afetando. Tá vendo aí, gente? Tem muita coisa aí, viu? Você participa através do nosso Instagram, @pgmbomdemais e @stefania.fernandes. A gente tem uma nota coberta para falar e compartilhar um pouco mais sobre esse tema junto com você. Solta aí. A saúde bucal envolve o bem-estar emocional e psicológico. Não é a novidade que não estar bem emocionalmente afeta a vida diária e os relacionamentos. Mas a situação pode ir além e começar a atrapalhar a saúde de forma geral e trazer doenças como os problemas bucais. Surgem assim cáries, bruxismo e até perda de dentes. A relação entre a queda de dentes e a ansiedade é um tema que combina aspectos psicológicos e biológicos. Estudos indicam que pessoas ansiosas podem estar mais propensas a problemas dentários, incluindo a perda de dentes. Você sabia que a ansiedade pode prejudicar a queda de dentes? Eu já ouvi falar, mas eu não sabia que era tão prejudicial assim. Você sabia que uma crise de ansiedade, ter ansiedade, pode prejudicar a queda de dentes? Na verdade, não sabia, e até uma informação importante. A gente acha que afeta outras áreas, mas principalmente os dentes, acho que não. Uma revisão de 25 estudos, realizada com mais de 5.000 pacientes, mostrou que eles tinham 2,8 vezes mais risco de perder os dentes. Além disso, apresentavam mais cáries e obturações quando comparados com pessoas sem problemas mentais. Isso ocorre por diversos fatores. Deu B.O. na matéria? Mas tudo bem, a gente viu aí que pode ter sim vários problemas, né, Bruno? Coloca o Instagram do Bruno que está aqui hoje junto com a gente, por favor, para a gente compartilhar com os nossos telespectadores. Até perda de dentes, Bruno, por quê? Sim. Como eu falei, a ansiedade ela tem algumas formas de atacar a saúde bucal. Na verdade, ela tem várias formas de atacar a saúde bucal. Quando o paciente tem ansiedade, o paciente tem acúmulo de energia. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Então, se o paciente tem ansiedade, quem tem ansiedade, inclusive, está me entendendo. Então, se o paciente tem acúmulo de energia, ele tem que ter um escape dessa energia de alguma forma. Então, uma das formas de ter escape dessa energia é o bruxismo. O bruxismo é o ato Que é o bruxismo, né, Bruno? Isso, o que é o bruxismo? O bruxismo é o ato involuntário de você ranger os dentes. É involuntário, ou seja, você não tem domínio sobre isso. E o bruxismo, ele não tem tratamento. O bruxismo, ele tem controle. A gente estava conversando ainda há pouco... Sim, não tem tratamento. Não tem tratamento. A gente estava conversando ainda há pouco sobre um caso de criança. Crianças, hoje em dia, elas têm muito bruxismo. Eu vejo muito no consultório, os pais chegam e falam, meu filho tem bruxismo, meu filho tem 4, 5 anos, meu filho está em etapa de crescimento. E se ele está em etapa de crescimento, tem alguns tratamentos de adultos que eles não podem fazer.
porque, obviamente, poderia atrapalhar o crescimento. Então, o bruxismo, ele é uma forma do organismo manifestar que está com muita energia, ele tem muita energia acumulada, e pela ansiedade. Então, o bruxismo em si, ele é o ato de ranger os dentes de forma involuntária. Então, como é que isso pode atrapalhar a saúde bucal? O ato de ranger os dentes vai acabar desgastando os seus dentes. Como é que eu percebo isso? O paciente vai perceber isso no próprio espelho, ele vai começar a perceber que o sorriso dele começa a ficar mais plano. O apertar os dentes é diferente do ranger os dentes. Então, são duas condições diferentes, Bruno. São duas condições totalmente diferentes. O bruxismo é o ato involuntário de ranger os dentes. O apertamento é um ato involuntário ou voluntário de eu juntar as minhas arcadas. Os dentes, a gente sempre acha que os dentes foram feitos para estar encostados. E é pelo contrário. Os dentes foram feitos para estar desencostados. Desencostados. Gente, vocês acreditam que eu tenho um apertamento? Eu tenho um apertamento. Eu já quebrei várias vezes os meus dentes por conta do apertamento, né? Uhum. Tive que... Na verdade, eu uso o aparelho para poder... Usei, agora estou nessa fase final de manutenção por conta da ATM também. É uma série de problemas, tudo relacionado a essa questão de ansiedade, doutor Bruno. Uhum. Isso acontece comigo mesmo aqui, apresentadora que vos fala. Essa questão do apertamento, que eu sofro muito com isso. Quebrando os dentes, amanheço com isso, a mandíbula cansada, tipo, amanheço cansada. Uhum. Tem relação, né? Você vai passar no meu consultório depois. Eita, aí, tá vendo? Olha só, cansada, gente, e já tem bastante tempo isso. Tudo isso que você está falando são várias linhas que a gente pode conversar sobre isso. Primeiro, acordar com o rosto cansado. O primeiro sinal que o paciente pode sentir que ele tem apertamento ou que ele tem bruxismo noturno é esse. Acordar com o rosto cansado. Às vezes a pessoa está assistindo e está pensando, eu tenho isso. Saber que 80% das pessoas que têm algum tipo de desarranjo na ATM, que é o que você falou, sim, ou na musculatura mastigatória em geral, são mulheres? 8 a cada 10 pessoas, gente, são mulheres. Então, o apertamento em si é o ato de eu encostar os meus dentes e manter apertados. Quando que isso acontece? Ele pode acontecer sem eu querer, de forma involuntária, quando eu estou dormindo, mas ele pode acontecer principalmente durante o meu dia. Às vezes você está fazendo alguma matéria, está resolvendo alguma coisa, está com seu filho e você fica apertando os dentes. E não é para ser assim. Os dentes não foram feitos para estar encostados. Os dentes foram feitos para estar encostados apenas quando a gente vai engolir. É para relaxar, né? A gente tem que estar relaxado, completamente relaxado. Eita, gente, aí é o problema, estar completamente relaxados. Ó, você pode mandar sua pergunta, eu quero mandar um super abraço para o seu Portela que está acompanhando a gente. Ele disse aqui, Stefânia, eu estou em Águas, cadê? Águas Belas. E está acompanhando o programa, tá aqui, mandou foto aqui acompanhando o programa, está em Águas Belas. Ele está falando que já perdeu alguns dentes e está perguntando como tratar a questão do apertamento, bruxismo, para quem já perdeu alguns dentes. Perfeito. A partir do momento que a gente entende que o apertamento e o bruxismo ele pode desgastar os dentes, o bruxismo em geral ele desgasta. O apertamento ele não tem o hábito de desgastar. Mas o apertamento ele vai encaixar os meus dentes e vai fazer uma força absurda. Você sabia que o músculo mais forte do corpo é o masseter, o músculo da mastigação? Ele é mais forte que o bíceps, do que o músculo da coxa. Então imagina, uma força absurda e os dentes estão tendo essa sobrecarga durante o dia todo. Às vezes durante o trabalho, às vezes durante a noite. Então esses dentes, uma das coisas que podem acontecer é o dente rachar. O dente pode quebrar. Olha. Então, a perda dentária associada ao apertamento se dá a partir disso. O dente pode quebrar. Tem vários pacientes que chegam com o dente trincado, quebrou ao meio. É mesmo? Então, quando acontece isso, você acaba perdendo o dente. Que loucura! Então, isso é a ponta. A ponta da doença, a ponta do problema é o desgaste. A perda do dente, a trinca do dente, o desgaste. Mas o tratamento ele tem que começar na causa. Então, eu não tenho que o paciente quebrou o dente, eu não tenho que restabelecer esse dente e esquecer da causa, do que fez acontecer isso. Então eu tenho que tratar o bruxismo, eu tenho que controlar o bruxismo e tenho que tratar o apertamento. Como é que eu faço isso? O bruxismo, como eu falei, ele é um hábito involuntário. Não adianta eu falar, Stefânia, não range os dentes durante a noite. Não vai ranger os dentes, vai apertar os dentes, Stefânia. Não adianta. Não adianta porque é involuntário. Mas existem algumas formas de eu proteger os seus dentes. Existem algumas placas que o paciente pode usar para proteção dos dentes, tá? Em relação ao apertamento, grande parte do apertamento é o apertamento que a gente fala apertamento em vigília.
que é quando você está acordado, você está desperto, mas você está fazendo algum tipo de atividade, às vezes no exercício, na academia, no crossfit, você está apertando os dentes. Porque Então, você está fazendo algum esforço, Bruno? É relacionado a um esforço momentâneo ou não? Também é involuntário? não necessariamente relacionado a um esforço, mas as pessoas elas têm a tendência de, quando estão fazendo esforço, apertarem também. Quando estão levantando um peso, quando estão fazendo alguma coisa. Quando estão estressadas, que é a grande maioria das pessoas. Hoje em dia, gente, realmente uma loucura, né? Então, como é que eu trato o apertamento? O primeiro passo do tratamento do apertamento é a conscientização. O paciente tem que entender que tem que partir dele o hábito de não encostar os dentes. Porque lembra, o apertamento ele não é igual ao bruxismo. O apertamento, eu tenho um controle. Eu posso me policiar durante o dia. A primeira etapa do tratamento dos meus pacientes é se policiar. Eu falo, o que você faz? O paciente fala, eu trabalho no escritório. Eu digo, então se policie durante o seu trabalho, se você aperta os seus dentes. No outro dia o paciente vem e fala, doutor, eu realmente aperto os meus dentes. Então, nossa primeira etapa é começar a fazer algum tipo de exercício para evitar que você aperte os dentes. Mudar a sua atenção para algo diferente que não te traga algum tipo de prejuízo. Eu já fico aqui, ó. Às vezes eu fico aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Mordendo os dentes, apertando os dentes. Tá vendo, gente? Como é que doideira, né? Olha só, vamos ver aí, a gente tem perguntas a compartilhar. Pode colocar aí a primeira pergunta. Acredito que ele já até deve ter respondido algumas. Mas vamos lá para a primeira, por favor, meninos. Primeira pergunta para a gente compartilhar. De que forma o estresse crônico pode agravar problemas dentários, como bruxismo ou a gengivite? Excelente pergunta. O estresse crônico, como eu falei, o estresse, a ansiedade, tudo isso é um acúmulo de energia. Então, se o meu bruxismo é um escape de energia, é uma forma de eu manifestar que eu estou com excesso de energia, o meu estresse crônico vai desencadear um bruxismo crônico. Alguns pacientes que têm ansiedade ou estresse crônico, eles têm hábito de morder unha, de morder caneta. Tem gente que é até um pouco mais grave, às vezes puxa algum cabelo, faz algum tipo de manifestação. O bruxismo é uma manifestação do seu corpo falando que você tem um acúmulo de energia. Então, o estresse crônico agrava o bruxismo dessa forma. O estresse aumenta aqui, ele vai aumentar a manifestação. É como se fosse um escape, tá? Doutor, a gente colocou que pode perder os dentes assim de forma involuntária. Por quê? A perda dos dentes relacionada ao bruxismo e ao apertamento é basicamente devido ao tempo de bruxismo, o tempo de apertamento. Imagina, se você está rangendo os dentes não foram feitos para ranger, óbvio. Então, se você está rangendo os dentes hoje, amanhã, depois de amanhã, durante 10 anos, durante 20 anos, seus dentes não vão aguentar. Seus dentes vão desgastando. Eu tenho um caso de paciente que desgasta até chegar na gengiva. Nossa, meu! O paciente perde todos os dentes. Então, isso pode acontecer, porque eu estou desgastando. Se eu desgastar meus dedos aqui e eu ficar 10 anos desse jeito, eu vou perder os dedos. Então, da mesma forma acontece com os dentes. Gente, que loucura, né? Vamos lá, próxima pergunta para a gente compartilhar, por favor. A ansiedade pode causar ou piorar hábitos prejudiciais, como... Não entendi. Como identificar esses sinais? Ele já respondeu essa pergunta aí para o pessoal de casa, mas como a gente identificar? Como iniciar o tratamento, doutor? A gente vê se assim... nossa, estou realmente aqui com um problema de ansiedade, estou rangendo os meus dentes. Qual o primeiro sinal que a gente nota? O primeiro sinal que se nota quando você está rangendo os dentes, são vários, na verdade. Você pode sentir o que você sente, que é acordar pela manhã e sentir que está com o rosto cansado, o rosto dolorido. Esse assunto tem muito pano para manga. Você falou sobre a ATM. Veja só, a ATM é uma articulação que fica próxima ao ouvido. Ela articula a nossa mandíbula. Quando a gente abre e fecha a boca, ela articula nesse local. Alguns pacientes, eles desenvolvem alguns cliques no ouvido. Então, ele vai abrir e fechar a boca, ele escuta um estalido. No meu, toda hora. Eu melhorei por conta do uso do aparelho, né? E aí deu uma aliviada. Então, esses estalidos, eles são uma manifestação que algo na sua mastigação, no seu sistema estomatognático não tá ok, não está correto. Veja só, a articulação, a mandíbula é aqui, só que ela articula em cima. Eu sempre falo para os meus pacientes, se eu pegar um pé descalço, um pé numa bota, e eu andar a Frei Serafim inteira, não vai doer meus pés, vai doer minhas costas. Então, da mesma forma, quando eu tenho algum problema na minha arcada, se eu tenho esse hábito parafuncional, não vai doer necessariamente aqui. Eu posso sentir na minha musculatura, posso sentir nessa região próxima ao ouvido. Então, são várias manifestações que eu posso sentir. O primeiro passo é procurar, de fato, um dentista. Um especialista que vai te avaliar em que nível de bruxismo você está, em que nível de apertamento você está, e direcionar você para um tratamento protetor, que controle aquilo, reparador para os danos que já tem,
E, dependendo do caso, ele pode te indicar, sim, para um tratamento com um psicólogo também. Tá aí, porque é conjunto, né, Sim, doutor anda Bruno? junto, anda junto. Tá aí, um atendimento multidisciplinar. Vamos lá para a próxima pergunta, para a gente compartilhar aí com você que está nos assistindo. Quais são os sintomas precoces de problemas dentários em pessoas ansiosas que podem indicar um risco maior de queda de dentes? Olha aí, já até respondemos também, né? Mas vamos pontuar aí novamente. Não, vamos pontuar. Quais são os sintomas precoces de problemas dentários? O paciente ele vai perceber, veja só, vou dar uma dica. Nós temos todos os dentes, todos os nossos dentes têm um desenho específico. Os caninos são os dentes que têm a ponta mais fina, né? Que nós temos um de cada lado em cima e embaixo. Uhum. Eu acho que um dos principais sinais para você entender se tem desgaste, se tem bruxismo, é você perceber a ponta desses caninos ficando quadrada. Que elas são pontiagudas, elas são em forma de triângulo. Tem Então, que com ser o assim, tempo, né? Tem que ser assim, naturalmente é assim. Então, com o tempo, você começa a perceber que eles estão ficando retos, estão aplanando. Os caninos são os primeiros dentes a sofrer com bruxismo, com o ranger de dentes. Então, isso aí é uma dica que você pode perceber. Tá vendo aí, gente? Então, atenção aí no seu sorriso, atenção ao seu sorriso. A gente tem um vídeo aí de uma pessoa, um vídeo de pessoa ansiosa, né? Pra gente mostrar pra vocês algumas características que vocês podem também estar observando. Eu tinha uma mania muito feia de apertar os dentes durante a noite, principalmente quando eu tava ansiosa. Ó, cuidado, filha, isso vai acabar te deixando sem nenhum dente. As palavras da minha mãe soaram muito na minha cabeça. Eu não queria ficar sem dentes, então eu dei um jeito. Então eu arrumei mais alguns pra minha coleção. Vocês estão vendo aí? Vamos para o próximo vídeo também, que é a pessoa rangendo os dentes aí pra gente compartilhar. Será que você se identifica? Ranger dos dentes, apertar os maxilares, que são hábitos de tensão comuns em pacientes com ansiedade, pode levar ao desgaste dos dentes. Esses hábitos repetitivos aplicam uma força excessiva na boca, o que pode danificar o esmalte dos dentes e acelerar o processo de desgaste, resultando em dentes mais sensíveis, fraturas dentárias e até mesmo a perda dentária. Além disso, o ranger dos dentes e o apertar dos maxilares também pode prejudicar a articulação temporomandibular, causando dor e inflamação. E a dor na TM pode, por sua vez, aumentar a ansiedade, perpetuando o ciclo vicioso. Por isso é importante você procurar um ortodontista. Tá vendo aí, gente? É um ciclo, né, doutor? Um ciclo vicioso mesmo aí, de acordo com o que ela falou. Com certeza. A partir do momento que você tem um apertamento ou um bruxismo, ele não vai parar, ele não vai diminuir, ele não vai se resolver o seu desgaste se você não tiver uma intervenção. Então, a partir do momento que você, como eu falei, o bruxismo não tem tratamento, ele tem controle. Então, a partir do momento que você desenvolve algum tipo de desgaste, isso te prejudica de alguma forma, então ele precisa sim de uma intervenção. O que a gente pode estar fazendo, doutor, em casa para estar amenizando essa questão durante a noite? Usar placas, aparelhos, alguma coisa relacionada? Para você diminuir os problemas que o bruxismo vai trazer para você, sozinho em casa é difícil, porque como eu falei, você não tem controle. Então não adianta você dormir falando não vou ranger, não vou ranger, não vou ranger, você vai acordar dolorido da mesma forma. Então, uma das intervenções que nós fazemos é o uso de uma placa. Essa placa, ela adapta-se na arcada superior e ela não tem encaixe na arcada inferior. Então, durante a noite, quando você vai morder, simplesmente não tem encaixe, você não consegue. Então, ele te obriga a não ranger. Então, essa é uma de nossas intervenções. Olha só, gente, maravilhoso, né? Vamos para a próxima pergunta, antes da gente ir para o intervalo, finalizando aqui nossa participação com o Bruno Nunes, a gente tem mais pergunta. Quais as implicações da perda de dentes na qualidade da vida da pessoa? Todas, né, gente? Pelo amor de Deus, a pessoa perder os dentes. É horrível. Recentemente eu quebrei esse dente aqui, doutor. Esse meu dente aqui da frente. Foi uma sensação terrível. Pode voltar para cá, meninos. Uma sensação horrível de perder esse meu dente aqui da frente. Fiquei desesperada. E assim, não é lente, não era coisa. Foi meu dente mesmo que quebrou. Eu tô até fazendo ainda um tratamento porque ele ficou um pouco sensível. Não foi preciso fazer canal ou implante, mas foi por um fio de cabelo. Um fio de cabelo, graças a Deus. Mas ainda tá assim um pouco sensível, né? E assim, uma sensação horrorosa. Quando eu me olhei sem dente, eu disse, meu Deus, eu tô com o dente quebrado. Depois de já adulta, a pessoa quebrar o dente, porque geralmente a gente quebra na infância, né? Criança. Quebrei adulto o dente. Uma sensação horrível. E principalmente quando se relaciona aí a problemas de ansiedade, estresse, que coisas que ocorrem no dia a dia, né, doutor Bruno? Em relação à perda dos dentes, eu poderia dizer que o pior problema é a mastigação.
Mastigação, doutor? É o pior problema. Quando você, mais, no caso da Stephanie, por exemplo, quebrou um dente, não atrapalha tanto a mastigação. Então, eu acho que a perda dos dentes, o maior problema que pode trazer para a pessoa é o problema de perda de convívio social. A partir do momento que você perde um dente, você se priva, às vezes, de ir para algum evento, você se priva de ir para um jantar, você se priva de tirar uma foto. Verdade. Você se priva de ir para uma ceia de Natal, porque você está sem dente. Eu acho que um dos principais problemas de você perder o dente afeta de fato o seu social. Em segundo lugar, vem realmente a mastigação. A partir do momento que você perde um dos dentes, ou mais, toda a sua arcada, ela se reorganiza. Se você perder um dente, todos os vizinhos eles se movem para poder completar aquele espaço. Então aparecem espaços que a gente chama de diastema entre vários dentes, não só naquele que você perdeu. O dente que está em cima dele ou que está embaixo, o antagonista que a gente chama, que é o oposto, ele começa a sair procurando o outro dente, então ele começa a extruir, que a gente fala, começa a sair. Então, veja só, você perdeu um dente e você já reorganizou a boca inteira. Então tudo isso vai afetar a sua mastigação, vai afetar a sua fala, vai afetar às vezes algum problema gástrico, porque Olha só. Porque os dentes foram feitos para triturar alimentos. A partir do momento que você perdeu os dentes, se você não está triturando os alimentos da forma correta, os alimentos estão indo mais inteiros para o seu estômago. Então existe a possibilidade de você desenvolver algum problema gástrico, inclusive, como um refluxo, uma gastrite, por causa da perda dentária. Tudo leva uma coisa leva a outra, né, doutor Com Bruno? certeza. Uma coisa vai levando a outra. Gente, doutor Bruno Nunes aqui hoje junto comigo, falando sobre a relação de perca de dentes, bruxismo, apertamento, ansiedade, né? É tudo muito próximo, né, doutor Bruno? Com certeza, tem relação direta. Eu sempre falo para os pacientes que se eu falar todos os sintomas de DTM, que é bruxismo, ansiedade, apertamento, dor, estalido, se eu falar para todo mundo isso em um shopping, 90% das pessoas vão falar comigo. Porque é uma coisa que todos têm ou já tiveram em algum momento da vida, só que às vezes você confunde com enxaqueca, confunde com uma malformação, acha que sempre foi assim. O zumbido no ouvido, doutor, pode ter relação também a alguma disfunção dentária? Pode ter relação, sim. A ATM, que a gente estava falando ainda há pouco, é a articulação temporomandibular. É o que articula a mandíbula com o temporal. Quando algo nela não funciona bem, a gente chama de DTM, que é disfunção temporomandibular. O zumbido, ele está dentro da bolha da DTM. Ele é um dos sintomas, um dos sinais da DTM. Então, o zumbido ele pode ocorrer por várias formas. Ele pode ocorrer tanto por uma DTM muscular, que é quando você tem sintomas musculares, como ele pode ocorrer por um problema articular de fato. Quando o seu disco, que nós temos um disco dentro da articulação, está deslocado, e ele pode causar até um estiramento do ligamento e causar o que a gente chama de zumbido ou plenitude auditiva, que é quando você sente que o ouvido está cheio. Então tudo isso tem relação. Ah, mas o ouvido um negócio aqui. E também relacionado à ansiedade. Também relacionado à ansiedade. É a ponta final da ansiedade. Ave Maria, gente. Kelly, pelo amor de Deus. Gente do céu. Hein? Eu quero agradecer imensamente ao doutor Bruno Nunes aqui. Coloca o Instagram do doutor Bruno aí pro pessoal de casa. Eu tenho certeza que o pessoal vai se identificar muito. Muitas pessoas aí acham que não tem tratamento, mas tem tratamento sim, né, doutor? Pode sim ter uma vida melhor, uma vida normal, né? Adequando-se aí aos problemas que você tem junto ao bruxismo, ao apertamento, à ansiedade. Eu tô fazendo isso, viu, gente? Tá dando certo o negócio aqui. Já não sinto mais dor. Meu doía muito. Doía, não conseguia nem morder uma maçã. Então já tô começando a melhorar. Então, você também que sofre, já fala com o Dr. Bruno, @Dr. Bruno Nunes, tá bom? E compartilha depois com a gente aí a sua história. Doutor, muito obrigada. Imagina, quero lhe agradecer, agradeço. tá bom? Nossa última sexta aí de 2024, mas em 2025 a gente se encontra novamente. Você volta pra gente falar mais sobre ATM, DTM, esse zumbido no ouvido, que tem dia que eu fico doidinha com esse zumbido no meu ouvido. Combinado. Aqui. Ai, eu acho que é quando o estresse tá lá em cima, né?